sorveteria comercializa potes de sorvetes com 6 opções de sabores. De quantas maneiras é possível uma pessoa comprar 3 potes? Bem, denominando estes sabores como sendo A, B, C, D, E e F, os 6 sabores possíveis, vamos lembrar que uma pessoa deseja adquirir 3 potes de sorvete. Então, basta ela escolher 3 dentre esses 6 sabores. Então, isso pode ser feito, por exemplo, com ABC, ACE, BDF e assim por diante. Então, cada vez que ela escolhe 3 sabores, 3 sorvetes, é uma maneira dela comprar 3 desses potes. Então isso pode, num primeiro momento, nos levar a pensar em fazermos o cálculo de 6, uma vez que são 6 sabores, escolhe 3. Ou seja, cada uma das maneiras é uma combinação desses sabores. De 6 sabores, escolhidos 3 a 3. Mas isso não é verdade. Porque combinações de 6 escolhe 3 nos mostram o número de maneiras de a pessoa escolher 3 sabores distintos entre os 6 sabores distintos. Então, se a pessoa não pudesse levar um pote repetido com o sabor, então a resposta de fato seria 6 escolhe 3. Se ela não pudesse, por exemplo, levar 2 potes do tipo C, ou todos os potes do tipo A. Mas é claro que ao entrar nessa sorveteria, para comprar 3 potes, ela pode comprar 3 iguais, ou 2 repetidos. Então, dentre essas possibilidades de escolha, estão aqui as combinações simples, mas estão também grupos formados que não são combinações simples, que são combinações formadas por elementos repetidos. Por exemplo, A e C. Ou B, D e D. Levar os 3 potes do mesmo sabor e assim por diante. Então isso faz com que o número de possibilidades de ela levar esses 3 potes seja maior do que 6 escolhe 3. Então, como resolver esse problema de fazer as escolhas de 3 objetos não necessariamente distintos entre 6 objetos? Então, uma maneira que é possível resolver esse problema, um tipo de solução que é viável a essa situação, pode ser feita da seguinte maneira. Eu vou tomar aqui 6 incógnitas, sendo que cada uma delas representa o número de potes de sorvete que essa pessoa vai levar de um determinado tipo. Por exemplo, X1 é o número de potes que a pessoa vai levar com sabor A. Então, se o X1 for 0, significa que ela não vai levar o sabor A. Se o X1 for 2, quer dizer que ela vai levar 2 potes do sabor A. Então, o X2 é o número de potes que a pessoa vai levar do sabor B. X3, o número de potes que ela vai levar do sabor C. X4, o número de potes do sabor D. X5 do sabor E e X6 do sabor F. Então, a quantidade de potes que ela vai levar representa a soma dessas incógnitas. Ou seja, X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5 mais X6 é a quantidade de potes que ela vai adquirir no total, que no problema foi dado como sendo 3 potes. Os valores X1, X2, X3 até X6 tem que ser valores inteiros e não negativos. Podem até ser 0, alguns deles. Evidentemente, alguns vão ter que ser 0. Mas não tem problema. 0 não tem problema. Positivo não tem problema. O que não pode é ser um número decimal ou negativo. Então, quantas são as soluções inteiras não negativas para a equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 igual a 3? Ora, do ponto de vista combinatório, basta nós dividirmos, ou melhor, distribuirmos 3 unidades, que é o número de potes que serão adquiridos, em 6 incógnitas. Então, para que isso seja distribuído entre 6 incógnitas, basta, na verdade, nós fazermos aqui
5 separadores. Porque ao tratar de 5 separadores, eu vou ter 6 espaços. Antes do primeiro separador, entre os 2 primeiros, entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto, entre o quarto e o quinto, e após o quinto separador. Há 6 espaços, em que cada um dos espaços corresponde ao valor da incógnita naquela solução apresentada. Então, se esses objetos, as 3 bolinhas, que são as 3 unidades, e os 5 separadores, tiverem essa distribuição, então eu estou imaginando aqui que x1 é igual a 3, e todos os outros valores, as outras incógnitas, são iguais a 0. Se eu colocar esses 5 separadores dessa maneira, com essa distribuição, os 5 separadores e as 3 unidades nesta ordem, significa que o x1 é 0, o x1 é o valor, a quantidade de unidades antes do primeiro separador, então o x1 é 0, o x2 é 2, o x3 é 1, o x4, o x5 e o x6 são iguais a 0. Então nessa solução a pessoa vai levar dois potes do sabor B e um pote do sabor C. E ela vai levar 3 potes. Então o número de soluções é equivalente nesse caso ao número de maneiras de nós ordenarmos estes objetos. Como são 3 unidades, 3 bolinhas e 5 separadores, nós temos aqui um total de 8 objetos. Então o número de maneiras de nós ordenarmos 8 objetos, sendo 5 deles repetidos e os outros 3 também repetidos, é dado por 8 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Isto vai representar o número de permutações desses objetos, que no contexto nos dá o número de maneiras da pessoa poder adquirir os 3 potes de sorvete. Então, 8 fatorial, eu vou descer aqui até o 5 fatorial, então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, para cancelar o 5 fatorial, dividido então por 5 fatorial vezes 3 fatorial, que é 6. Então, cancelando 5 fatorial com 5 fatorial, 6 com 6, isso nos dá 8 vezes 7, ou seja, há 56 maneiras diferentes, eu ilustrei aqui apenas algumas delas, há 56 maneiras diferentes da pessoa levar 3 potes escolhidos a partir dos 6 sabores possíveis.